Oi, pessoal! Então estamos aqui hoje para gravar o nosso 11º herói do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. E o nome do nosso herói de hoje é Adoniram Judson, o missionário pioneiro da Birmânia. Uma vez magro e enfraquecido pelas privações e sofrimentos, conduzido entre o gado e criminosos sobre a areia ardente, ele foi preso. E aí ele foi torturado por vários meses na prisão e sua esposa conseguiu entregar-lhe um travesseiro que lhe deu esperança, porque nesse travesseiro estavam as escrituras que ele estava traduzindo para a língua do povo que o perseguia, para que eles pudessem ler o evangelho na sua própria língua. Só que, para o desespero do nosso herói, o carcereiro pegou o travesseiro para seu próprio uso. Mas com muito esforço, a esposa conseguiu outro travesseiro melhor ainda e conseguiu trocar com o carcereiro, e o nosso herói pôde ter por 2 anos aquilo que lhe dava esperança, a possibilidade de continuar traduzindo a Bíblia na língua do povo birmanês. Em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, poucos inspiram tanto a darmos a nossa vida pela causa missionária quanto Ana e Adoniram Judson. Existe um memorial em Malden, a cidade onde ele nasceu, uma placa com o seu nome. Nesse memorial está escrito assim: Reverendo Adoniram Judson nasceu em 9 de agosto de 1788, morreu em 12 de abril de 1850. Lugar do seu nascimento, Malden. Lugar do seu sepultamento, o mar. Seu monumento, os Salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa. Seu histórico, nas alturas. É sobre esse herói que a gente vai falar hoje. Ele sempre foi uma criança precoce. A sua mãe ensinou ele a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes dos 4 anos. Seu pai inculcou-lhe a fazer tudo com excelência, e essa foi a norma durante toda a sua vida. Tudo que ele fizesse, ele fazia o melhor. Fazia para ser o melhor. Enquanto esteve estudando, foi a época que o ateísmo se infiltrou nos Estados Unidos, ateísmo vindo da França, e a alegria dos seus pais de saber que ele era o primeiro da classe se transformou em tristeza quando ele declarou que não mais acreditava em Deus. Esse é o primeiro herói, né, que passou por essa situação de se tornar um ateu. Então, recém-diplomado, ele sabia enfrentar muito bem os argumentos do seu pai, que era um pastor instruído. Mas as lágrimas e os conselhos da sua mãe o perseguiam todo o tempo. Estavam sempre perante ele. Não importava seus argumentos, a sua mãe continuava orando e chorando e perseverando pela sua vida. Pouco depois dele ganhar o mundo, sair de casa, viver sua própria vida, ele encontrou-se com um jovem pregador na casa de um tio e conversou seriamente acerca da sua alma. Isso deixou Judson bastante impressionado, a veemência com que esse pregador falava e esses assuntos sobre o futuro da sua alma. Então, ele passou o dia sozinho a cavalo, pensando, pernoitou em uma pensão e no quarto contíguo ao seu tinha um moço moribundo, que não o deixou dormir. E aí, pensamentos começaram a invadir a sua mente, tais como: o moribundo seria crente? Estaria preparado para morrer? E ele ficava perturbado com esses pensamentos e, ao mesmo tempo, preocupado com o que pensariam seus colegas agnósticos, principalmente o sagaz Ernesto. Ele pensava assim: meu, se eles imaginarem que eu estou pensando essas coisas, eu sou um deles, eu sou um ateu. Imagina como eu vou explicar isso para os meus colegas. Ao amanhecer, ele foi informado que o moribundo falecera e lhe responderam que ele era um dos melhores alunos do Colégio Providence, cujo nome era Ernesto. Esse Ernesto que falecera, que passou a noite gemendo no quarto ao lado dele, era o seu companheiro ateu, Ernesto. Ele ficou arrasado. Ele voltou para casa dos pais e todas suas dúvidas desapareceram e palavras ecoavam em sua mente como morto, perdido, perdido para sempre. Para Ernesto não tinha mais volta.
Então, pouco tempo depois, ele dedicou-se solenemente a Deus e começou a pregar. Sua consagração era profunda. Certa vez escreveu à noiva: "Em tudo o que faço, pergunto a mim mesmo: isso agradará ao Senhor? Hoje alcancei maior grau de gozo em Deus, tenho sentido grande alegria perante o seu trono." Eu resumi um pouco a frase que ele falou, mas o coração dele era de em tudo agradar ao Senhor. O que eu estou fazendo vai agradá-lo mesmo? Olha como seu coração era preocupado com o Pai e nisso ele sentia grande prazer. Traz prazer agradar ao Pai. Andando solitário pela floresta, entre suas muitas conversas com Deus, um dia ecoou na mente dele essa voz: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a cada criatura." Então ele resolveu obedecer essa voz, isso soou nele assim como um chamado, e ele juntou 4 colegas dele e eles se reuniram para orar, tipo assim, numa fazenda, né, e se dedicar solenemente ao Senhor. Então nessa oração, ele e mais seus 4 amigos consagraram sua vida, declararam que estavam se dando ao Senhor para a obra missionária. Naquela época não tinha uma junta de missões que pudesse sustentar ele, mas o Senhor honrou suas orações, seu zelo, seu temor e supriu ele na questão financeira. Judson recusou várias honras no mundo dos homens, tais como ocupar o lugar no corpo docente de uma universidade, ser pastor de uma grande igreja que lhe daria um futuro garantido, na verdade uma das maiores igrejas da América do Norte, mas tudo isso ele renunciou, porque ele entendeu que o Senhor estava chamando ele a alcançar aqueles ainda não alcançados, aqueles que nunca ouviram, que nunca tiveram a chance de dizer sim para Jesus. Então foi grande o desapontamento de sua mãe e seu pai e sua irmã ao saberem que ele se oferecera para a obra de Deus no estrangeiro. Assim como Martinho Lutero, eu volto a falar sobre essa questão, né? Os pais dele, num primeiro momento, choraram e sofreram porque eles se tornaram ateu. Mas aí ser missionário é demais, né? Então, os pais sempre têm um sonho de nos ter perto deles e de que a gente seja talvez parecido com eles ou siga os seus caminhos ou aquilo que eles entendem de Deus, né? Mas o que o Senhor estava chamando a Adoniram Judson era para mais do que os seus pais viveram, era para ir com ele onde ninguém tinha ido ainda, né? Então, que nós tenhamos esse coração, né? E aqui de ouvir o que Deus está nos chamando a fazer e de não barrar aqueles perto de nós que o Senhor tem chamado também, né? E aqui entra aquele versículo, né? Aquele que não aborrece pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim, né? Então esse é o caso de aborrecer, né? De fazer a vontade de Deus antes da vontade dos nossos pais, né? Sem desonrá-los. Então, e o Judson cumpriu isso, né? Mais impressionante do que ele foi a sua esposa, a Anna Judson, que foi a primeira mulher a sair dos Estados Unidos como uma missionária. Como que ela se converteu? Com 16 anos ela teve a sua primeira experiência com Deus, só que ela era totalmente entregue à vaidade, de forma que as pessoas pensavam assim: nossa, um dia Deus vai castigar essa mulher severamente por ser dessa forma. Não sei o que significa, o livro só diz que ela era totalmente entregue à vaidade e mundana, assim, nisso, né? Em um domingo, ao se preparar para o culto, ela ficou profundamente comovida com essas palavras. Eu creio que ela ouviu do Espírito Santo, assim: aquela que vive nos prazeres, apesar de viver, está morta. Isso gerou nela um profundo arrependimento e uma mudança total de atitude. A partir daí, ela começou a amar o Senhor, as almas, e sentia gozo em sua presença a ponto de passar noites inteiras lendo. Ela foi completamente transformada. Se tornou professora da escola dominical e se esforçava para ganhar os seus alunos para Cristo. Então os dois, ela e seu esposo, Anna e Judson, embarcaram para a Índia em 1812. Ficaram 4 meses a bordo do navio, que eles aproveitaram para estudar as escrituras nesse tempo, e eles tiveram vários conceitos teológicos deles transformados estudando as escrituras a bordo do navio. Desembarcaram em Calcutá, onde morou nosso herói Guilherme Carey. Eles foram expulsos de lá por causa da situação financeira, da situação política que o país estava.
E 17 meses depois de passar por muitos países, por muitos lugares, eles chegaram em Rangoon, na Birmânia. Hoje a Birmânia se chama Myanmar, né? Ele recebeu esse nome em 1989, se não me engano, trocou de nome, né? Mas então eles chegaram em Rangoon exaustos. Inclusive a Ana teve que ser carregada de maca para casa deles porque ela não tinha mais forças para andar. Era um país totalmente estranho e hostil para eles, mas eles foram sustentados por uma fé invencível e pelo amor do Senhor. Enfrentaram tudo para que a glória de Deus fosse conhecida naquele país. Passaram-se 5 anos e meio até eles conseguirem fazer o primeiro culto na língua do povo, e naquele mesmo ano que eles fizeram o primeiro culto, eles tiveram pelo menos uma pessoa batizada. Mas, nossa, né? É uma certeza de que Deus chamou. 5 anos e meio até conseguir fazer o primeiro culto na língua do povo. E eles não desistiram. Judson entregou todos os seus recursos. Todos. Aí o livro conta que ele tinha juntado dinheiro quando ele trabalhou nos Estados Unidos e ele dedicou tudo à obra, e ele recusou mais uma vez a glória dos homens porque ele foi convidado para ser intérprete do governo com um alto salário, mas ele recusou porque não foi para isso que o Senhor chamou ele. O Senhor chamou ele para se dedicar inteiramente a ganhar almas para Cristo. Nesse período ele foi preso, na prisão em Ava ele foi torturado, passou 11 meses acorrentado. O livro descreve o tipo de tortura ali que ele sofreu, como ele dormia acorrentado num tronco, com cadeias nos seus braços, pernas e todos os seus membros, né? E as marcas das correntes ficaram em seu corpo até a morte. Ele dormia pendurado, assim, né, acorrentado. Ele não teria resistido esse período na prisão sem sua esposa, que conseguiu permissão para visitá-lo e lhe encorajar. Então, todas as noites ela visitava ele e trazia palavras de encorajamento. Foi aí que ela trouxe o travesseiro, conforme eu contei no começo do vídeo, na introdução. Um dia, porém, ela não apareceu. Depois de 20 longos dias para Judson, que não sabia o que tinha acontecido com ela apareceu com uma criancinha recém-nascida nos braços, o filho dele. A filha, na verdade. Ao sair da prisão, com as pernas estropiadas, Judson encontrou Ana ardendo em febre e à beira da morte. Quando ele foi liberado, ele estava totalmente ferido por causa das torturas, ele quase não conseguia andar, mas ele foi desesperadamente para casa, e quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que a Ana estava quase morrendo. Porém, o Senhor atendeu os seus clamores e ela teve mais algum tempo de vida, mas não chegou a completar 14 anos na Birmânia. Então ela faleceu. Comove o coração sobre a dedicação de Ana ao Senhor e ao seu marido. Pouco tempo depois que ela faleceu, a criança também faleceu, a filha deles, e foram 6 longos anos trabalhando sozinha até se casar com Sarah, a viúva de outro missionário. Judson perseverou 20 anos até completar a maior obra que podia fazer, entregar a Bíblia completa na língua birmanesa. Depois de trabalhar 32 anos naquele país sem jamais regressar aos Estados Unidos, para salvar a sua segunda esposa, a Sarah, ele regressou, com ela e seus 3 filhos. Porém, para tristeza de todos, ela não sobreviveu à viagem e faleceu no navio. Surpreendeu-se Judson ao desembarcar nos Estados Unidos e saber que seu nome tinha se tornado conhecido. Ele desembarcou 45 dias depois da morte da esposa com os filhos, e ninguém pode imaginar a dor que ele deve ter sentido de chegar sem ela e sem a Ana, né, a primeira esposa dele. E ele não sabia como que o povo receberia ele depois de 32 anos. Mas, para sua surpresa, as pessoas desejavam ouvi-lo pregar porque ele tinha se tornado conhecido por sua abnegação, por sua entrega, por seu sucesso como missionário na Birmânia, naqueles povos não alcançados. Era difícil para ele pregar porque ele sofria dos pulmões e ele já não tinha a mesma segurança na língua materna, então ele pregava através de intérpretes. Ele passou 8 meses na sua terra natal e casou-se novamente e embarcou para a Birmânia novamente. Ele continuou sua obra sem cansar até completar 61 anos, quando foi então chamado a estar com o mestre.
Enquanto viajava longe da família, foi sepultado em alto mar. Conforme eu falei no começo do livro, tem aquela placa em Malden, que é a cidade que ele nasceu, que fala que ele foi sepultado no mar, porque esse era o seu desejo. Adoniram Judson costumava passar muito tempo de madrugada orando. De novo, né? O segredo de todos os heróis. Muito tempo de madrugada orando. Seu conselho era: planeja os teus negócios. Se for possível, para passar de 2 a 3 horas todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. Planeja teus negócios, de forma que tu consiga passar orando pelo menos 2 a 3 horas. A fala de um herói. Sua esposa, alguns dias antes dele morrer, ela contou para ele sobre a conversão de vários judeus na Palestina. O Judson tinha uma grande carga pelo povo judeu, na verdade esse era o povo que ele desejava alcançar quando ele saiu dos Estados Unidos, mas o Senhor trouxe outra direção para ele, mas ele amava esse povo e ela leu para ele num jornal que esse povo ficou sabendo, né, os judeus da Palestina, sobre a sua prisão em Ava, e isso trouxe um constrangimento para eles e eles desejaram chamar um missionário para que pregasse para eles através dos sofrimentos de Adoniram Judson. E para o Adoniram Judson, isso foi um grande consolo, porque ele pensava até esse dia, quase à morte, aos 61 anos, que os seus meses na prisão não tinham servido para nada, que tinham sido totalmente inúteis à obra missionária. Mas, para sua surpresa, ele entendeu que Deus não só concede frutos pelos esforços dos seus servos, mas também por seus sofrimentos. Então ele percebeu o quanto Deus é cheio de misericórdia e usa todas as situações da nossa vida para a sua glória. E a frase que ele falou foi assim: eu nunca orei sinceramente por uma coisa sem a receber. Esse é o nosso Deus, que responde às nossas orações, que fazemos segundo a sua vontade. Judson queria evangelizar todo o país. A sua maior esperança era ver durante a sua vida uma igreja de 100 birmaneses salvos. Porém, no ano da sua morte, havia 63 igrejas, 7.000 batizados e trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares. Eu já citei aqui no vídeo de David Brainerd, um livro chamado Fator Melquisedeque. Vou mostrar ele aqui de novo. Esse livro conta sobre Adoniram Judson também. Ele conta sobre vários povos na Birmânia que foram alcançados através da vida dele e dos missionários que ele liderava. São histórias de avivamento. Ele realmente foi uma resposta de oração e as pessoas, os povos não alcançados, tribais, se convertiam em massa, assim, através da manifestação de Deus na vida dele, dos outros missionários que trabalhavam com ele e por eles estarem no tempo certo, na hora certa de Deus. Só uma curiosidade, esses povos tinham uma promessa, vários povos, que um homem branco traria um livro com a resposta para suas vidas. E Adoniram Judson era um homem branco que levou o livro e traduziu na língua deles. E quando ele conheceu esses povos, ele entregou o livro na língua deles. Então ele foi uma resposta para profecias que povos esperavam. Então é muito incrível assim o que Deus fez através da vida dele. As horas que ele passou diariamente suplicando ao Deus que dá mais do que tudo o que pedimos ou pensamos não foram perdidas. Durante os últimos dias da sua vida, ele fazia menção muitas vezes do amor de Cristo. E essas foram praticamente suas últimas palavras. Com os olhos iluminados e as lágrimas correndo-lhe pelas faces, exclamava: "Oh, o amor de Cristo! O maravilhoso amor de Cristo! A bendita obra do amor de Cristo! É o mistério da inspiração da vida e a fonte da felicidade nos céus. Oh, o amor de Jesus! Não o podemos compreender agora, mas quão grande será em toda a eternidade. E um dia o veremos, face a face." E me alegra ver um homem que com 61 anos trabalhando e que sofreu por causa de Cristo, falava desse amor, as lágrimas nos últimos dias da sua vida. Que assim nosso coração permaneça apaixonado e incendiado por Cristo, reconhecendo e amando o seu amor até o último dia da nossa vida. Valeu, galera! Até o próximo herói. Deus abençoe.